hoje eu quero tratar sobre este assunto que eu acho de tamanha importância. É a oração. A igreja precisa orar. E é o trabalho mais difícil dentro de uma igreja. Nós gostamos de sentar, abrir a Bíblia, ouvir, ir para casa, né? Já ouvi, já cumpri a tabela, o programa que eu tinha semanalmente. Já fiz, cumpri minha agenda. Mas nós esquecemos que vida cristã é continuamente uma vida de batalha. Nós não somos meros crentes domingueiros, irmãos. Nós somos crentes do dia a dia. E o dia a dia do crente é batalha, é guerra. Por isso que nós somos chamados a orar. E eu espero que esta mensagem aqui chegue ao seu coração. E ao coração de milhares de crentes. Minha esperança é essa. Tá? Então vamos fazer a leitura. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Os versículos 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda acrescento o versículo 14, logo no começo. Serei achado de vós. Impressionante, né? Pode assentar, irmãos. Deixa eu dar aqui o que eu chamo sempre o pano de fundo. Na realidade, é uma explicação do que está em volta do texto, né? E eu sei que os irmãos que já leram a Bíblia passaram por Jeremias. É muito importante saber os acontecimentos que levaram essa escritura a chegar aqui a nós. Nesses 2 capítulos aqui de Jeremias, lembra os irmãos, Deus está dirigindo sua palavra a um grupo de milhares de judeus que tinham sido levados para a Babilônia. No tempo de Jeremias, logo no começo da carta, Deus fala que ia castigar Jerusalém. Tá? Então ele estava chamando Babilônia. Os irmãos sabem o histórico disso. Tá? O rei Nabucodonosor, ele veio a primeira vez, sitiou a cidade, quer dizer, cercou a cidade com exército e levou um grupo de judeus para a Babilônia. Parece que nesse grupo, nessa primeira deportação, estava Daniel, os 3 amigos dele, todos jovens, assim, provavelmente adolescentes, foram para o cativeiro. O que Deus faz aqui? Virá outra deportação. Foram 3. Mas nessa deportação aqui, Deus manda um recado para eles. Então esses basicamente, eu diria para os irmãos, 4 capítulos. Capítulos 29, 30, 31 e 32 de Jeremias. Deus está mandando um recado para eles. Cheio de promessas. Impressionante. Mas esses 4 capítulos, eles tratam de palavras graciosas de Deus. No meio da tempestade, da escuridão do exílio, Deus manda essas palavras aqui, de conforto para o povo. O povo estava talvez mais de 1.000 quilômetros de distância, irmãos. Tá? Quase como daqui na divisa da Bahia, com Minas. Distante. Esse povo estava longe de quê?
longe de Jerusalém, povo dele, longe da sua terra, longe dos profetas, não tinha, longe do templo onde eles adoravam a Deus, ofereciam sacrifícios, longe dos sacerdotes, estavam distantes. É como se você fosse levado para outro país, distante de tudo que você tinha aqui, da sua igreja, de um pastor. Você nem Bíblia tem, está longe. O povo que foi levado para o exílio estava assim. Só que Deus, na sua graça, mandou esse recado. Ele está dizendo o quê? Não mudou nada comigo. Eu sou o mesmo Deus. O Deus de perto e o Deus de longe. Tanto faz para mim o templo aqui e vocês distante. Eu não preciso do templo para atender vocês. Entenderam agora? Eu não preciso. Onde vocês estiverem, o que vai acontecer? Olha os versículos que nós lemos. Versículo 12. No versículo 11 ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Impressionante. Aquele povo que foi levado para lá eram crentes. Talvez nem todos, a gente sabe disso. Mas homens e mulheres que foram levados para lá eram pessoas crentes, tementes a Deus. E Deus falou do amor dele por esse povo. Vocês quiserem ler com cautela, com frieza, com exame, esses 4 capítulos, vocês vão perceber que eram pessoas, os eleitos de Deus que ele tinha levado. Ele diz: eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar, e eu vos ouvirei. Está vendo aqui? Mesmo distante, vocês vão fazer isto. Por quê? O Deus de Jerusalém está com eles lá em Babilônia. Não está longe, está perto. E agora os irmãos sabem o histórico disso. A Bíblia relata Daniel, 3 vezes ao dia, orando ao Senhor. Ele voltava lá de Babilônia, ele voltava os olhos na direção de Jerusalém e orava. Deus o livrou da cova dos leões, dos dentes e das garras desses animais. O Deus de Jerusalém estava com os 3 jovens na fornalha de fogo. Foi assim com Neemias, distante, com Esdras, com Esther, com Mardoqueu. É o histórico que nós temos, irmãos. Deixou relatado ali. Esse é o nosso Deus. Então, eu estou trazendo aqui para vocês o fato que Deus não é um Deus que você diz, a igreja está cheia, Deus está presente. Não. Ele é um Deus que é presente com aqueles que o buscam de todo o coração. Por isso que muitas vezes Deus manda castigo, porque os dele vão manifestar que são deles. Tanto faz numa prisão, amarrados num lugar, espancados, no hospital, eles vão orar. E Deus diz, buscar-me-eis. Olha o versículo. Me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Esse é o segredo. Nós pensamos que nós podemos ludibriar Deus. Não. Ele é o Deus que conhece você no coração. E aqui está o segredo, não somente de um verdadeiro crente, mas da vida toda, irmãos. Nosso coração está naquilo que nós amamos.
E quando amamos uma coisa, vamos atrás disso. Se estamos atrás de um negócio, nosso coração está naquilo. Nós vamos interessados naquilo que gostamos. E Deus é assim. Ele não é levado. Nós pensamos que podemos dobrá-lo. Eu tive na igreja e tal, está tudo bem, Deus está comigo agora. Não. Ele vê o seu coração. A foto sua está no coração. Não está naquela parede que você colocou lá, a sua aparência. A foto como Deus a vê é o seu coração. Vamos então para a mensagem? Minha esperança, queridos irmãos, é que isso renove nossas forças e nós estejamos prontos. Se você fala, pastor, eu não estou podendo vir nos cultos de oração. Mas se você renovado pela graça, você reúne em sua casa. Talvez a irmã Aparecida tenha um irmão crente ali perto. Vem em minha casa, vamos orar. Vamos dobrar os nossos joelhos e orar pelo nosso país. Vamos orar pelo Brasil, pelo pastor, pela pregação. Para o nome de Deus ser glorificado. Pelo presidente da república. Pelo governador. Pelo prefeito, pelos que estão em eminência. Por que não? Nós devemos fazer isso. Aí está a irmã Rosa. Ela mora distante. Mas se ela puder fazer o máximo para onde estiver, se ela estiver sozinha ou puder ter um grupo de duas, 3 pessoas, melhor para orar. Ainda não temos ninguém nos importunando e impedindo que nós venhamos aqui na quarta-feira para orar. Eu gostaria de ter reunião de oração todos os dias. Irmãos chegando. Aí começo do avivamento, todo mundo chegando. Vidas concentradas em Deus. Orando. Então eu estou tomando esse versículo aqui, irmãos. É claro que eu estou, vamos dizer assim, examinando um versículo em seu todo, para ajudar os irmãos no entendimento de como Deus opera. A retórica, a beleza da pregação, isso não interessa. Interessa é prática. Mas mesmo assim, eu devo pegar a Bíblia e não torcer o versículo. Eu devo dar como é. Então vamos entrar aqui. Nós temos, em primeiro lugar, o fato que Deus abriu um caminho na promessa. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Aí quando você chega num versículo desse, você se concentra na Bíblia toda. O que a Bíblia diz? Não há ninguém que busque a Deus. Como é que ele diz aqui? Buscar-me-eis. Como? Se não há ninguém que busque a Deus. Como é que ele vai dizer buscar-me-eis? Só tem uma resposta. Quando Deus faz isso, Ele fala na sua graça. Na sua graça, os homens buscam. Fora da graça, os homens não buscam. Quando Deus abre a porta de acesso a Ele, e a porta está aberta, é porque Ele está convidando pecadores para entrar. Na porta do santuário de Deus, não tem placa proibida a entrada de estranho. Porque os estranhos não querem entrar. Nem vão. Você vê isso numa empresa. Ali, um lugar onde só entra o dono, ou o diretor, ou funcionários. Eles podem escrever lá. Proibida a entrada de estranho. No céu você não vai ver isso. Por quê? Ninguém entra a não ser os chamados. Vocês lembram que aconteceu isso conosco. Eu posso afirmar dogmaticamente aqui para os irmãos que ninguém se torna um crente sem oração. Não estou dizendo que você vai, um pecador, talvez que venha hoje à noite na igreja, ouvirá a mensagem
e vai gritar aí, oh Deus, eu quero ser santo. Não. Tem uma oração que todo pecador que é salvo faz. É uma oração em secreta. Só Deus vê. Ninguém entra no reino de Deus sem orar. Todos nós nascemos e choramos, não foi? Se não chora, a criança tem que levar uma palmadinha ali para abrir a boca e chorar. No céu é assim, tem para entrar como salvo, tem que haver aquele clamor no íntimo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele se manifestou assim aos pecadores e ainda o faz. Quando Paulo se converteu, aquele perseguidor da igreja, que matava os crentes, prendia, não olhava se era mulher ou se era homem, o ódio contra Cristo era desencadeado sobre os crentes. Mas quando ele se converteu, que ele foi lá na rua direita, lá em Damasco, ficou naquela casa, e Deus mandou a Ananias ir lá. Saulo estava orando. Agora ele não estava mais cheio de armas. As armas com as quais ele perseguia Deus e o povo de Deus, ele jogou fora. Foram tiradas, arrancadas dele. Ele estava orando. A nossa primeira oração foi a oração de bem-aventurança. Outro detalhe que vocês podem perceber, irmãos, no texto, é que a graça já havia planejado. Deus nunca faz coisas pelo acaso. Não. Quando nós planejamos uma coisa, muitas vezes, nosso planejamento não dá certo. Né? Eu tentei isso. Eu vou, então, fazer um plano B. Né? A gente tenta no plano A, não deu certo. Então, vamos no plano B. Quem sabe? Mas no caso de Deus, não. Não há perda em Deus. Nunca há, assim, que as metas dele foram prejudicadas. Não. Quando Deus chama, é porque ele já tinha planejado isso. Veja, ele diz, buscar-me-eis. Ele não diz assim, provavelmente vocês vão me buscar. Ele afirma. Ele diz, vocês vão me buscar. Vai chegar aquele momento em que eu vou colocar vocês numa situação tal de que vocês vão me buscar. E sabe o que é isso que Deus faz? Por quê? Quando a situação está muito boa, quando nós temos o que comer, quando nós temos um lugar de repouso em nossa casa, quando tudo está bom, eu não preciso da igreja hoje porque eles estão proibindo. A vida está boa. Então Deus nos prende no aperto. Ele nos coloca em sufoco. Ele abre um buraco assim, nós que somos quadrados, ele empurra a gente lá para dentro desse buraco. É nesse momento que revela quem é crente ou quem não é. Quem ama o Senhor ou quem não ama. Então vamos lá. A ordem, está vendo aqui? É uma ordem. Buscar-me-eis. Vocês vão me buscar, porque eu estou falando aqui, irmão. A ordem vem da graça soberana e não da decisão do homem. Está vendo aqui? Quando a graça ordena, a fé entra em ação. Quando Deus abre o cenário da graça dele, é porque terá pecadores que virão. Quando Deus opera a sua salvação numa cidade, é porque pecadores vão vir. A graça está em ação. Deus está agindo. As três pessoas da Trindade estão operando maravilhas.
Deus escolheu, o Filho chama, o Espírito vivifica. É assim que Deus opera. Quando ele acionou a graça dele para buscar Zaqueu, a graça foi, Zaqueu veio. Está vendo aqui o encontro que Deus fez? A graça foi na direção de um eleito. E Zaqueu foi atraído. Está vendo aqui? A graça e a fé. Na cruz foi a mesma coisa. Quando o Senhor estava preso lá, a graça estava em ação na vida de um ladrão preso na cruz. Então, quando a graça entrou em ação, a fé operou. Então, as duas coisas combinam. A nossa decisão veio de um comando supremo. A força da graça. Irmãos, quando o céu está fechado, as nuvens estão encobrindo o sol, tudo fica escuro. Não tem jeito de agir. Você não tem jeito de pegar as nuvens e rasgarem dali para que o sol apareça. Às vezes parece que o dia está completamente sombrio. Parece que tudo vai ficar escuro. Porque as nuvens grossas de chuva encobrem o sol. Mas o sol está lá. Quando a graça de Deus está encoberta, é porque Deus ainda não está agindo. Mas quando a mão de Deus opera, dissipa todo o mal, toda mentira, toda nuvem de engano sai, e a graça entra triunfante como um herói armado pronto para a guerra. Então, veja aqui, do céu a graça, da terra a fé. Nota como a justiça e a paz vêm para beijar. Há um encontro entre a graça operante e a fé que Deus operou no coração. Pecadores começam a chegar. É assim na oração. Quando nós somos despertados por Deus, ninguém tira. Ninguém. Porque Deus está agindo. Irmãos, para subir é difícil. Eu não posso subir. Eu não posso subir, eu não tenho poder para isso. A lei da gravidade me puxa para baixo. A lei do pecado nos puxa para o mundo. Nós não temos condições nós mesmos de orar. Tem que ter um cabo de aço para nos puxar. Tem que ter uma força infinitamente superior para nos levar para o alto. Eu fico vendo aqui, Ribeirão Preto no Brasil todo está assim. Milhares e milhares de pessoas dizendo, estou orando, mas nunca conheceram a graça salvadora. Não é Deus puxando. Não. É o poder de um espírito de engano. Quem não é salvo não pode. Quem Deus não chama para entrar no seu santuário, não vai orar. Oração não é brincadeira, oração não é reza. Oração não é eu chegar assim, está orando aqui, não é emoção. Oração é seriedade. Oração é você e Deus, é uma sobriedade que envolve mente e emoções. Você está indo perante Deus, não é brincadeira. Você está indo ao lugar santo. Então, santidade envolve oração. A oração que não é assim, é como uma mulher que vai para uma festa sem vamos dizer assim, um adorno, como elas costumam fazer. Elas costumam se adornar. Nós, para orar, nos enfeitamos da graça de Deus. Deus nunca chama alguém sem que a graça dele espere. Adiante. Ele diz,
me achareis. Ninguém atrai Deus. Ninguém, irmãos. Ninguém atrai Deus. É Deus que atrai a pessoa. A atração sempre é vertical, nunca horizontal. A oração que não é, vamos dizer assim, puxada do alto, de um coração que sobe, não é oração bíblica. É outra divindade pagã, perigosa, que está em plena ação. Em nossas orações, segue o mesmo princípio. Vai seguir. Quem você está buscando? Está buscando a Deus? Então você vai achar. Às vezes você marca um compromisso com alguém e a pessoa falha, né? Olha, essa semana alguém ia fazer um serviço para mim e ela falou, vou estar aí às 8h na sua casa para pegar. Mas sabe, ele não apareceu. Então, quando a pessoa faz isso, a gente passa a não confiar naquilo que ele falou. É melhor não falar. Depois ele apareceu, tá, eu entendi. Tá, mas com Deus não há isto. Quando Deus fala que vai achá-lo, você vai achá-lo se você o busca de todo o coração. Se o coração não estiver envolvido nisto, você não vai achar Deus. Você não buscou? Se você estiver buscando a Deus, é impossível buscar a Deus e não achar. É impossível. Eu orei, Deus não respondeu. Escuta, você está orando? A Bíblia tem regras de oração. Batei, buscai, clama, pede. Você vai achar. Porque Deus não pode mentir. Não. Se alguém aqui está pedindo pela salvação da sua casa, você está indo a Deus? Porque se não tiver, você vai ficar decepcionado. Você vai falar, puxa, estou pedindo e Deus não responde. Então você desanima. É porque os princípios da oração não estão sendo levados a sério. Você não está buscando a Deus de coração. Quando Ana orou pedindo um filho, ela tinha motivações corretas, ela tinha certeza do que estava fazendo, ela tinha o coração na oração, ela tinha motivações santas envolvidas naquilo, ela tinha intenção à glória do próprio Deus. Foi assim. Foi assim com Joquebede, a mãe de Moisés. Quando ela fez aquele cestinho e colocou o filho, ela não fez com medo. Ela não estava aterrorizada pensando que logo o menino ia morrer afogado no rio Nilo. Ou ela estava com medo ali de que os soldados o encontrassem. Não, ela fez numa calma tremenda. Ela sabia o que Deus ia fazer. Que a filha de Faraó encontraria o menino. Ela sabia que aquela mulher ia ser levada pelas emoções, porque Deus estava em torno do assunto, Deus estava envolvido naquilo. A fé opera assim. E ela mesma foi escolhida para cuidar do próprio filho, pago pela princesa, sem que a mulher soubesse. Estava servindo Deus e a fé de Joquebede. Olha que coisa incrível que Deus faz. Nossas orações, lembremos, irmãos, o caminho sempre estará aberto à disposição do salvo. Pode ter certeza. Você está buscando a Deus, Deus está atento às suas orações. Não brinque, não faça das suas orações reza, não faça. Não faça como os pagãos fazem quando ora. Deus quer corações, Ele é atraído por corações que o amam. Meras palavras resultam em nada, queridos irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus, amém. Não, nós estamos aqui ligados com o Todo-Poderoso. Nós estamos envolvidos em coisas urgentes. A glória de Deus está em ação.
O mundo quer apagar tudo. O mundo quer destruir tudo. Satanás quer acabar com os caminhos do Senhor aqui na terra. Ele quer destruir tudo que é santo. A igreja de Deus está em perigo. O mundo está em perigo de morte e coisas assustadoras. E nós vamos orar de que maneira? Como? Vamos chegar brincando? Vamos chegar assim para passar rapidamente o tempo porque eu tenho atividade? Não. A fé sempre está mirando o seu Deus. Sempre. E não há, queridos irmãos, escuridão que faça o crente perder de vista o Senhor. Quanto mais escuro está o mundo, mas a oração é surpreendentemente capaz de enxergar a graça gloriosa agindo no nosso meio. Então, para a parte final de nossa mensagem aqui, eu estou mostrando para os irmãos o que Deus fala em sua graça. Está tudo bem feito. Tá? E nós não podemos mudar. E todos nós sabemos, por experiência, o que é algo do coração. Né? Aqui na vida, todo mundo percebe. Quando um filho é obediente, faz de coração, uma mãe ou um pai percebe. Quando uma mulher é amada do seu marido, ela percebe. O marido, por seu lado, quando vê que a esposa faz de coração, ele percebe. A vida é assim. Ah, nós percebemos quando a pessoa é egoísta, voltada sempre para os seus próprios interesses. E Deus, Ele já tem instituído aqui o sistema dele, porque Ele já conhece tudo. Nós precisamos conhecer. Leva tempo para que uma mulher entenda e conheça o seu marido, ou ele a conheça. Leva tempo para nós definirmos alguma coisa com respeito àqueles que convivem conosco. Com Deus, entretanto, não, Ele já sabe de tudo. Ele conhece você, Ele sabe de tudo. Então, Ele diz, se buscar de todo o coração. Quando me buscares de todo o coração. Porque é isso. Ele requer a verdade no íntimo e não na aparência. Tá? Então vamos aqui, queridos irmãos. Lembremos bem que o Senhor não se afasta do santuário. Não. Se você chegar da maneira dele, você o achará. Se você orar com intenções sérias, gloriosas, puras, você achará o seu Deus. Se reunirmos aqui para orar de todo o coração, orar com seriedade, não brincar de um momento de emoção, não. Nós estamos ajuntando coisas e pegando aquelas coisas e colocando assim, vamos dizer assim, como incenso perante Deus e levamos a Ele. Nós estamos lidando com fatos. Isso é que importa. Direto para o santuário. Nós não precisamos falar para os outros. Estamos orando. Nós devemos falar para Deus. Nós não precisamos falar para as nossas autoridades que nós estamos orando por elas. Nós temos que falar para Deus. E pronto. Vamos então para a parte final, queridos irmãos, e gastaremos nosso tempo restante nisto. Vamos para a prova clara da oração vitoriosa. Na realidade, nós vamos sempre voltar aos mesmos assuntos. Ele diz, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, se eu for redundante aqui, os irmãos vão entender. Eu quero dizer que a vida cristã não é pautada em suposições nem em superstições. O que temos hoje nas orações
é muita superstição. É por isso que as orações modernas, elas são, vamos dizer assim, manipuladas pela carne. Elas são envolventes em emoções. Porque aí cria superstição. E tem muito elemento de superstição. E superstição é uma idolatria disfarçada. Quando eu confio num óleo ungido, em um sal ungido. Eu me lembro de uma vez da Uberlândia. Eu vi uma senhora com um filho. Ela chegou até a ser membro da nossa igreja. Ela colocou um frasquinho de óleo, de azeite, e a ela e o filho ficaram de certa distância, orando pelo azeite. Eu cheguei e falei, por que isso? Superstição. É idolatria isso. Você está pondo confiança numa coisa. Nós não precisamos disso. Nós estamos falando diretamente com Deus. Nós estamos conversando com o invisível. E lembra, a fé vê o invisível. Nossa fé tem que ser assim, cada vez mais. Firmar no Deus que o mundo não vê, nós vemos. Os ímpios buscam seus deuses. Pode ter certeza. Se você se ajuntar com os ímpios, eles vão dar mãos para vocês. Eu aceito do jeito que eu quero. Eu vou orar para o meu Deus, eu oro para o seu Deus. Isso é ecumenismo, irmãos. Tá? Cada um dando as mãos. Eu vejo isso de forma terrível aqui no Brasil. Tá? Cada um orando segundo o seu Deus. Tá? Nós não podemos fazer isso. Isso é terrível. Isso é um evocar da ira de Deus. Tá? Não, nós seguimos o caminho que o mundo não segue. O mundo vai sempre na direção horizontal. Nós vamos na direção vertical. Enquanto o mundo desce, nós subimos. Nós não vamos invocar Maria ou um ídolo que eu criei na mente. Não. Quando Jeremias foi falar com aquele povo mais pobre que estava querendo ir para o Egito depois do cativeiro ali, quando eles viram que Jerusalém tinha sido destruída. Ficou somente aquele povo pobre. E pensamos sempre que a pobreza busca mais a Deus. Não é verdade. Pura mentira. Quando Jeremias foi falar com eles, capítulo 44 desse livro de Jeremias, o povo estava reunido. Nós não queremos buscar esse Deus de você, Jeremias. Nós temos a rainha dos céus, essa mesma deusa que é idolatrada no catolicismo. Era no Velho Testamento, a rainha dos céus. Eles disseram, nós estamos sofrendo aqui porque nós não buscamos a rainha dos céus. Nós vamos para o Egito em completa rebelião contra o Deus da Bíblia. É exatamente isso, irmãos. E olha o que Deus fez com aquele povo. Nós não seguimos essa direção. Nós não estamos atrás de um caminho mais fácil. Toda idolatria mira um caminho fácil. O caminho da rebelião. O caminho do prazer mundano. Toda rebelião faz isso. Lembra de Saul? Quando Deus falou, vá e acabe com os amalequitas. É um povo da minha ira. Deus já tinha registrado no capítulo 25 de Deuteronômio. Vai chegar o momento quando eu vou destruir os amalequitas. Era para Saul obedecer. Era para Saul conhecer Deuteronômio e a ordem de Deus. E quando Deus mandou, era para fazê-lo. Não deixa ninguém escapar, nem os animais.
ele rebelou contra Deus. Trouxe o rei Amalequita vivo. Trouxe os animais para tentar manipular Deus. Por detrás daquilo tinha glória para si. Por detrás daquilo tinha interesses pessoais. E Deus falou o quê? Através de Samuel. Rebelião contra Deus é como um culto aos demônios. Já imaginou? Que ao invés de orar, estamos celebrando um culto aos demônios. Que coisa terrível. Também, irmãos, o Senhor será sempre achado quando a busca é feita de coração. Sempre. Então a oração pela fé, ela não fica decepcionada com Deus. Nunca. Você nunca se decepciona com alguém que verdadeiramente ama. Você conhece. Você conhece o seu Deus, você não vai ficar decepcionado com ele. Eu já pedi tanto, Deus não ouve. Olha como a coisa está. Olha como meu lar está. Olha como minha vida está. A fé não faz isso. A fé chega e bate na porta, fica ali, entra, conversa com Deus e suplica continuamente. Há um elemento de perseverança na fé. Quando Ana foi pedir o filho, ela ficou como se estivesse bêbada aos olhos de Eli. Ela não falava nada. Elias entendia o que aquela mulher falava pela boca dela. Ela estava assim lá no coração, gemendo perante Deus. Senhor, eu quero isso. Foi assim com grandes orações. Se os irmãos olharem a oração de Daniel, já com mais de 70 anos, lá em Babilônia, aquele que fora levado novo, estava bem velho. Ele ora, ele se identifica com seu povo. Nós pecamos contra ti. Por isso que veio o cativeiro. Por isso que nós estamos longe, distante da nossa cidade, longe dos cultos, longe do templo. Por isso que nós estamos assim. E aí ele então pede a Deus. Que oração majestosa de coração. Queridos irmãos, quando é no coração, há temor verdadeiro. Pode ter certeza. Quando a pessoa ora de coração, há temor. Um temor reverente, um temor de conhecimento, um temor com base, inclusive base teológica, para você chegar, bater na porta e continuar batendo, não ter medo, pedir a Deus, porque você sabe que Ele fez promessas. Outro detalhe, irmãos, quando é no coração, há uma persistência sincera. Aquele pedido sincero. Eu soube de homens de Deus que oraram por pessoas e ela foi tão insistente e a pessoa se converteu na hora da morte. Persistência em oração. Deus tem um prazer. Ele toma as orações, ele coloca no vaso dele, ali. E para ele, as orações dos santos é adoração. Tá? As verdadeiras orações transbordam o coração de Deus. Porque a adoração é o que a Bíblia, é o que os sacerdotes faziam, queimando incenso. Aquilo chega. Eu posso imaginar as orações de Ana, foram para Deus como um cheiro agradável. Deus tem prazer. E se ele não responder, mesmo assim ele é adorado. Vamos adiante. Quando é no coração, o próprio coração é sondado por Deus. Sondado. Salmo 7 diz, versículo 9: Eu sou Deus que sonda os corações. Essa é uma referência também ao que ele fala em Apocalipse. Eu sou Deus que sonda os corações. Esse é um dos versículos que proclamam a divindade de Cristo. Ele sonda, ele examina. O salmista diz o quê? Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim caminho mau.
Quando você está orando, você faz isso. Eu quero sondar meu coração. Eu quero ver se há perversidade, se eu estou pedindo para meus interesses próprios, se eu estou pedindo por motivos egoístas, se eu estou pedindo para ter um conforto aqui na vida, ou se eu estou pedindo para a glória de Deus. Descobrindo então as falsificações do coração. Vamos lá. E aí eu vou completar. Quando não é no coração, os interesses não têm em vista a glória de Deus. Então, vocês já sabem que não é oração aceitável a Deus. Tá? Vocês lembram quando Moisés orou pelo povo? O que é que ele tinha em mente? A própria glória de Deus. A própria glória de Deus. Ele falou. O Senhor falou. Foi promessa. O Senhor fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Esse povo está engajado nessa aliança. Então, Senhor, o Senhor vai ouvir. O Senhor prometeu. Olha aí, irmãos. Olha as orações, inclusive, de Abraão. Parecia simples aquela oração. Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma? Se tiver 30, se tiver 20, ele foi até chegar a 10. E alguém disse que Abraão devia ter insistido. Mas notem, queridos, aquele homem tinha um coração temente. Ele conhecia o coração do seu Deus. Por isso que ele orou. Ah? Crentes, nós somos sondados. Somos sondados. Não porque Deus quer conhecer. É porque Ele quer trazer para nós. Aqui está. Se você está pedindo algo a Deus, Deus vai sondar o seu coração. E trazer a lume o que está lá para você. Tá vendo? Ele sempre faz isso. E isso custa tempo, custa às vezes sofrimento. Tá? Ele deixou José na prisão por mais de 2 anos. Sondando a vida de José. Até que ele chegasse no ponto de subir ao trono com justiça. E pudesse governar o mundo naquele tempo. Também, sempre serão as orações, quando não são para a glória de Deus, serão vencidas pelas circunstâncias. Lembra de Saul? Que quando estava na agonia com os filisteus perseguindo, ele mesmo foi e ofereceu sacrifício. Coisa que ele nunca deveria fazer. Capítulo 13 de 1 Samuel. Ele foi movido pela circunstância, eu fiz. Oferecer sacrifício, fazer um holocausto ali é coisa de sacerdote e não de outro. Mas ele fez. Rebelião contra Deus. Está vendo? Olha, queridos irmãos, quando a coisa não é feita para a glória de Deus, as circunstâncias provam que você não é crente. Você vai embora. Quando eu vejo muito movimento, quando eu vejo muito fogo espiritual, pode ter certeza que apaga logo. Satanás, Deus mexe com Satanás para ele usar todos os meios para apagar uma candeia que foi acesa pela incredulidade. Eu sou crente, eu amo Jesus. Quando começa muito, eu vou na igreja hoje, mas não venho amanhã. Tudo apaga. Quando a oração não é feita para a glória de Deus, os irmãos podem perceber. Aquilo começa, mas não vai adiante. Não vai. Porque a provação vem, o sufoco vem e a pessoa desanima. Então, pedir algo a Deus sem a intenção de esperar é enganar
O engano do coração. É engano do coração. Porque a pessoa já tem seus meios. Eu vejo isso até em pastores. Quando eles veem que a coisa não funciona, eles têm seus meios para encher a igreja. Tá? Não é buscar em Deus. Querida igreja, por que eu trouxe essa mensagem nesta manhã? É para que vocês saibam quão importante é nossas orações. Elas são. Quão importante é estarmos juntos. Quão importante é formar um grupo, como se faz um feixe de lenha, onde todos oram. Se você tem um tição, só aquele pedaço de madeira, você põe fogo nele, ele vai queimar logo. Mas se você tiver 50 pedaços de madeiras juntos, amarrados ali, e põe fogo, a demora é mais. Ninguém apaga fácil. Quando nós estamos juntos para orar, todo mundo com a mesma intenção. Tá? Aí está a irmã Rosa orando. E os outros juntos com ela. Todos pensando nela. A oração da Rosa está certa? Tá. Amém, amém. Nós estamos juntos. Nós estamos acompanhando Rosa. Enquanto ela fala com Deus, nós estamos atrás dela, dizendo amém. É verdade. Aí está a dona Nádia. Quando ela ora, eu sei que às vezes a oração dela é comprida, né? A oração dela. Mas ela está orando. Ela está de coração perante o Senhor. Ela está levando aquelas petições. Ela lembra de vários nomes. Nós estamos juntos também. Talvez a oração dela vai encher o tempo todo ali. Talvez ele nem precise orar. Mas eu estou tão junto com ela em oração que eu estou dizendo amém. É verdade. Estou junto aqui. Nós estamos adorando a Deus juntos. Nós não precisamos de gritaria. Nós não precisamos de todo mundo falar amém ao mesmo tempo. Nós estamos acompanhando e afirmando que o que aquela pessoa está pedindo é verdade. Nós estamos orando, por exemplo, pelo presidente. Porque a Bíblia manda que ore por ele. A Bíblia manda. Pelas autoridades, pelos juízes. Por que não? Pelo governador Dória. Por que não? Pelo prefeito da cidade. Nós temos que orar. Nós temos que pegar nossas orações e levá-las ao alto por esses homens. Tá? Porque, dependendo, eles podem ser usados pelo diabo para maltratar pessoas. Nós oramos, porque as autoridades, esses elementos estão nas mãos de Deus. Deus sabe como lidar com eles. Então nós juntos oramos. É verdade, Senhor. Nós não estamos desaprovando as orações. E assim, queridos. Então, quanto mais pudermos estar juntos, melhor é. Por que não? Porque eu não posso chegar. Porque eu posso ir em outro lugar e não posso vir na reunião de oração. Porque eu posso sair para qualquer lugar e não posso vir na reunião de oração. Por quê? Aquela 1h30 que nós passamos juntos vai nos matar? Não. Nós estamos aqui empenhados. Tem um pastor que precisa. Tem as almas aí fora que estão indo para o inferno. Tá? Tem a igreja de Deus que está ameaçada. E por que eu vou buscar meu conforto? Eu tenho que orar. Inclusive até meus negócios não vão adiante se eu não orar. Vai ter um entrave ali se eu não orar. Ou Deus está à frente dos meus negócios, ou eu estou caprichosamente derrotado se eu não orar. Então é necessário. Está vendo aqui? Buscar-me-eis. E ele afirma na promessa, me achareis. Como? Aí entra a fé. A fé diz, busco de todo o meu coração. É isso que nós devemos fazer. Nós não somos um grupo de derrotados. Nunca. O derrotado é aquele que não crê. Nós somos vencedores, ou mais que vencedores. Nós temos um Deus que é vivo no céu e que está conosco. E é esse que nós buscamos em firme e decisiva oração.